Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas com o tema O Apocalipse, o módulo A Redenção, parte 3. Na última live, nós chegamos no ponto em que Israel estava feito prisioneiro no Egito. Deus levanta Moisés para resgatar o seu povo daquela terra. O Egito, o faraó do Egito é o protótipo do maligno dominando esta terra por causa da queda de Adão. Cada praga sobre Israel representava um juízo tanto sobre os deuses daquela nação, como também sobre o tratamento que os egípcios dispensaram a Israel. Naquela época, o sistema social e econômico em oposição a Deus foi abalado por meio de pragas divinas, sendo o Egito uma representação de como Deus irá tratar a terra, o mundo, com os juízos do Apocalipse. Então nós podemos fazer um certo paralelo entre o que se passou no Egito e o que virá no final dos tempos. Nós vamos então caminhar, fazer um movimento em três posições. As 10 pragas do Egito, os primogênitos, os que foram mortos e os que foram resgatados, e a lei e o pecado em disputa. Vamos começar pelas 10 pragas. A primeira praga, a água se tornou em sangue. Deus enviou Moisés e ele deu a Moisés diversos sinais que Moisés deveria reproduzir no Egito para fazer com que Faraó entendesse o senhorio de Deus sobre toda a terra e permitisse que Israel saísse do Egito e fosse para o deserto adorar a Deus. Do deserto, eles iriam para a terra prometida. O Egito considerava o rio Nilo uma dádiva e Deus fez com que as águas do rio se tornassem em sangue. Por quê? Porque havia uma ordem dada pelo Egito antes das pragas acontecerem, que todo primogênito, que todo filho homem de Israel que viesse a nascer deveria ser morto nas águas. Eles deveriam matar todo o judeu, todo o israelita que nascesse homem. Então as águas do rio Nilo, elas estavam contaminadas com o sangue dos judeus. E aí Deus faz com que as águas se tornem sangue, como que para demonstrar ao Egito que não se pode extrair riquezas à custa de vidas humanas. Esta primeira praga, a água se tornando em sangue, os magos do Egito, por meio de ciências ocultas, reproduziram os sinais, o sinal realizado por Deus, de forma que Faraó não deixou o povo de Israel sair. A segunda praga, o Egito ficou infestado de rãs. Os egípcios criam no Deus da fertilidade, caracterizado por uma rã. E Deus fez com que todo o Egito fosse infestado de rã, demonstrando que Deus controla o ciclo de vida no reino animal. Esta praga também, os magos, por meio de suas ciências ocultas, conseguiram reproduzir. Lembra que quando nós falamos de ciências ocultas aqui, nós devemos nos reportar a Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando diz que a semente da serpente se levantaria contra a semente da mulher, e a semente da serpente, sendo a serpente quem ele é, o grande dragão, a antiga serpente, Satanás e o diabo,
A semente da serpente são aqueles que adotam mecanismos espiritualistas para criar contato com o reino das trevas e chamar para si os poderes ocultos, os poderes das trevas. Os magos do Egito, treinados nesse tipo de ciência, conseguiram também reproduzir a segunda praga que fez fazer surgir rãs na terra do Egito. A terceira praga foi uma infestação de piolhos. Nesta praga, Deus tomou o pó da terra, considerado sagrado para os egípcios, e assoprando sobre ele, o pó se transformou numa grande infestação de piolhos. Pois a ostentação do Egito era feita à custa do trabalho insalubre dos judeus, amassando barro para fazer tijolos para construir cidades. Os magos não puderam repetir este milagre. A quarta praga, Deus enviou um enxame de moscas. Os egípcios tinham consigo que o seu Deus, chamado Belzebu, era poderoso para repelir as moscas. Todavia, ele foi incapaz de impedir esta quarta praga, fazendo com que os egípcios experimentassem na pele o que os judeus experimentavam quando eles estavam amassando barro para construir, para produzir tijolos e construir as cidades. Os egípcios experimentaram na pele o que os judeus, os israelitas, suportavam na extração dos tijolos. Naquele dia, Deus separou a terra de Gósen, para que os judeus e os egípcios, principalmente os egípcios, soubessem que só o Senhor é o Senhor no meio da terra. Somente Deus é o Senhor no meio da terra. A quinta praga, uma pestilência gravíssima. E nós vemos hoje uma pestilência espalhando por todo o globo, e nós vemos todo o transtorno que isso acarreta. Imagens em formas de animais eram esculpidas pelos egípcios, tornando em objeto de adoração, como carneiro, touro, bode, sendo esses animais invocados para proteger o rebanho do Egito. No entanto, toda esta invocação se tornou nula perante aquela praga que avançou sobre toda a terra. Deus fez com que o gado do Egito sofresse de pestilência gravíssima. Mas os rebanhos do Israel, nenhum deles foi tocado por essa mesma peste. A sexta praga, úlceras e tumores sobre os egípcios. Deus Tifon, no Egito, era conhecido como protetor da saúde. No entanto, essa praga fez com que todo o egípcio tivesse úlceras. Uma alusão às cinzas extraídas do altar a Tifon e lançadas pelos sacerdotes em busca da cura. Mas nada daquilo serviu quando o próprio povo egípcio foi atacado por essas úlceras e tumores. Havia tumores, inclusive, nos magos em todo o Egito. Seja bem-vinda, Lídia. Seja bem-vinda, Dora. A sétima praga, chuva de granizo. Os egípcios cultuavam a deusa Sefares, Serafis, protetora das lavouras. Mas na sétima praga, Deus faz cair sobre o Egito chuva de granizo, destruindo seus campos, escapando tão somente aqueles que deram ouvido à palavra de Deus. É muito importante nós observarmos isto nesta sétima praga. O povo do Egito, eles estavam vendo
a cada dia mais se avolumar e se agravar os juízos de Deus sobre aquela terra. Alguns do povo começaram a perceber que quando Deus falava se cumpria tal como Deus disse. E eles começaram a se resguardar e se proteger em função das pragas que Deus estava enviando. Seja bem-vinda, Lídia. Bom dia, boa noite. Somente na terra de Gósen, aonde estava Israel, não havia chuva de pedras. A 8ª praga, houve uma infestação de gafanhoto. O panteão egípcio se multiplicava, a deusa Íris era invocada para proteger a vegetação. Todavia se viu impotente quando Deus envia sobre o Egito uma infestação de piolhos, demonstrando o absoluto domínio de Deus também no reino vegetal. Ao dizimar as plantas, o Senhor expunha o egoísmo dos egípcios em querer tudo para si, em não dar lugar ao povo de Israel no Egito. Em toda a terra do Egito, esta praga avançou e infestou e destruiu as lavouras. Grande deve ter sido a carestia, a falta de alimento, a conturbação na economia. A 9ª praga, Deus envia sobre o Egito trevas, e a Bíblia diz que eram trevas espessas, trevas que se podia tocar. Ra, filho de Faraó, era adorado como filho do sol. No entanto, chegou sobre o Egito essas trevas espessas por 3 dias, que um mal podia enxergar o outro. O povo estava cego para as necessidades do seu semelhante. Contudo, para o Egito havia luz, porquanto eles clamaram ajuda do Deus Altíssimo para os livrar da escravidão dos homens. Todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. A diferença entre o que está nas trevas e do que está na luz. Hoje, aqueles que Jesus é a luz do mundo, e quem o segue anda debaixo, iluminado por esta luz que é Jesus. Mas aqueles que estão em trevas, eles tropeçam e nem sabem que pedra estão tropeçando. Os egípcios se depararam com estas trevas espessas que podia ser tocada e um não podia ver o outro. De certo modo, essas trevas espessas, elas descrevem um pouco como será o lago de fogo, aonde serão lançados o diabo, a besta, o falso profeta e todos aqueles que negaram a Jesus Cristo. Naquele lugar, apesar de estar infestado de pessoas, cada um se sentirá absolutamente solitário, porque não conseguirá enxergar o outro que está gemendo do seu lado, coberto por trevas espessas. A 10ª praga foi a derradeira praga. A morte de todos os primogênitos do Egito. Deus julgou todos os abortos e assassinatos dos nascituros com a 10ª praga, sejam de homens ou animais. É interessante nós fazermos um paralelo de que nós temos um agravamento no clima, nós temos um agravamento com esta peste que está assolando o mundo, nós temos um agravamento na economia em consequência disso tudo, e o que a gente pode observar é que nesses últimos tempos, o número de abortos já deve estar sendo superior ao número de mortos da Segunda Guerra Mundial. Então, de repente, chega um momento da terra ser chacoalhada como uma árvore para derrubar os frutos podres. O fato é que Deus julga Faraó e o seu reino com a morte dos primogênitos. Esse juízo seletivo foi a prova cabal que aos egípcios que Deus movia a sua mão
em favor do seu povo Israel. Israel, para escapar desta mesma praga, Deus orientou que eles matassem um cordeiro e colocassem nos umbrais da porta de suas casas o sangue do cordeiro, porque o anjo da morte estaria passando sobre o Egito, e a casa que ele visse protegido por aquele sangue, esta casa o anjo da morte não entraria. Mas a casa que não tivesse o sangue do cordeiro, o anjo da morte entraria e selaria o destino eterno do primogênito daquela casa. Nós temos que entender que o anjo da morte, ele continua rodando. Ele pode, a qualquer instante, destruir ou tirar a vida de um ser humano em tenra idade, na juventude, quando adulto, ainda velho. Uma pessoa pode morrer num único instante, mas o detalhe é que quando ela morre, ela sela o seu destino eterno. Lembra que uma das pragas, quando eles ouviam as pragas, a quem cria na palavra de Deus se protegia daquelas pragas. Assim também, quem crê em Jesus, ele passa da morte para a vida, a morte não tem mais domínio sobre ele. Mas quem não crê em Jesus, quando o anjo da morte cruza por sua casa e leva o seu primogênito, ou leva o seu filho, ou leva alguém da sua família, ou leva você mesmo, ou quem quer que seja, se não tem Jesus, é selado o destino eterno da pessoa. Então nós temos que olhar para o nosso coração, olhar para a decisão que nós tomamos, se nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, porque somente assim o sangue do Cordeiro derramado pode nos livrar desse anjo da morte. E aí, com as 10 pragas derramadas, Israel é liberto do Egito. E uma vez liberto, Deus faz algo. Deus diz a Israel que todo primogênito dos judeus pertencia a Deus. E todo primogênito de Faraó morreu pela 10ª praga no Egito. Então, o primogênito de Faraó morto, o primogênito de Israel separado para Deus. Na morte dos primogênitos do Egito e na santificação dos primogênitos do judeu, se concluiu o resgate de Deus. Uma morte de um lado, resgate do outro. O sangue do Cordeiro fazendo a diferença nos umbrais das portas. Israel foi liberto da morte no Egito por causa do sangue do Cordeiro derramado, pois sem derramamento de sangue não há redenção. Hebreus capítulo 9, o versículo 22. Só há salvação se uma vítima inocente der uma sua vida em prol do pecador. Por isso, Jesus ele é anunciado como eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos fazer uma relação. Lembra de Adão no jardim do Éden? Adão, ele comeu do fruto proibido. Ele perdeu a glória de Deus. Quando ele se viu nu, porque ele não tinha mais a glória de Deus sobre si, e ele viu nu a sua esposa varoa, porque ela também não tinha a glória de Deus sobre ela, ele fez para si vestes de folha de figueira. Nós encontramos isso em Gênesis, no capítulo de número 3, capítulo de número 3. Abriram-se os olhos, no verso 7, os olhos de ambos, e perceberam que estava nu, e coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Eles estavam querendo cobrir a vergonha deles. Mas, no entanto, Deus aparece. E a Bíblia diz que Adão disse a Deus: ouvi tua voz soar no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Observa que mesmo ele tendo feito vestes de folha de figueira,
diante de Deus não foi suficiente para cobrir a nudez de Adão e da varoa. Então Deus faz a promessa chamada de proto-evangelho em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Nesta passagem, no verso 15 do capítulo 3, Deus promete a vinda do Messias, o Salvador. Quando chega no verso de número 20, nós lemos que deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. O nome da mulher antes da queda era varoa. Depois da queda, Adão troca o nome dela de varoa para Eva. Eva significa mãe dos viventes. Mas aqui tem um mistério. Se o salário do pecado é a morte, como eles comeram do fruto proibido e trouxeram a morte para esse mundo, a mulher, a varoa, ela deveria ser mãe dos mortos. Mas acontece que Deus disse que da mulher sairia semente, que pisaria a cabeça da serpente. Portanto, a mulher deixou de ser mãe dos mortos para ser mãe dos vivos. Porque do seu ventre nasceria aquele que seria o Cristo, o Senhor, o Cordeiro de Deus. Isso está no verso de número 20. Adão trocando o nome da sua mulher por causa da promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porque ele creu. No verso 21, um verso depois desse, um verso depois do momento que ele trocou o nome, diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Agora é Deus fazendo veste. E para ele fazer estas vestes para Adão e Eva, ele teve que matar um animal inocente. Aqui ficou estabelecido que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Deus cobriu o pecado de Adão e da mulher, depois que ele confessou a crença em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E dali em diante ficou instituído que para um homem se aproximar diante de Deus, uma vítima inocente tinha de morrer. Daí se estabeleceu o culto sacerdotal no Antigo Testamento com a morte do cordeiro. Daí a razão do cordeiro ser morto na noite pascal. E o sangue ser colocado nos umbrais das portas, salvando o primogênito da casa do Egito, da casa de Israel. Enquanto que a morte assolava a casa de Faraó. Essa troca que Deus fez, a morte dos primogênitos, pelos primogênitos de Israel, a morte dos primogênitos de Faraó, pelos primogênitos de Israel. Deus vai fazer um arranjo depois. Israel tinha 12 tribos. Então nós temos a seguinte situação para Israel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tribos. Ok? Israel tinha 12 tribos. Uma tribo era a tribo de Levi. O que Deus faz? Deus pega e tira essa tribo da conta. Uma outra tribo era a tribo de José. Essa outra tribo era a tribo de José. Deus tira a tribo de José da conta. José teve 2 filhos. E Deus coloca
os 2 filhos de José na conta. E assim Israel tem 12 tribos e a tribo de Levi é separada para representar os primogênitos de Israel. De forma que Israel não precisou separar um primogênito de cada família, de cada tribo. A tribo de Levi representava esses primogênitos. Eles fizeram a conta, contaram quantos primogênitos havia nas tribos, nas 12 tribos, contaram quantos primogênitos havia entre os levitas e a diferença foi paga em dinheiro. De forma que a tribo de Levi é a representação pastoral ou sacerdotal das 12 tribos de Israel. Desde então, nós vimos aqui que as pragas no Egito representam, num certo sentido, a maneira como Deus vai tratar com o grande dragão, a besta e o falso profeta nas pragas do Apocalipse. Quando Deus volta a tratar com Israel, para que Israel reconhecer o Cordeiro como seu Salvador, e ali Deus vai prender o grande dragão, a antiga serpente, vai prender a besta e o falso profeta e os lançar a besta e o falso profeta no lago de enxofre, no lago de fogo. Agora, vamos voltar de novo à questão do pecado. O maior problema do homem natural é não ter consciência do pecado em si mesmo. Marcos, capítulo 10, versículo 20. Marcos, capítulo 10, versículo 20, nós lemos: Então responderam: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Um jovem rico chega para Jesus e ele faz a pergunta: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão é Deus, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aí ele respondeu: tudo isso eu tenho observado. Acontece que Tiago, escrevendo acerca dos 10 mandamentos da lei, ele diz que aquele que pecar em um mandamento, ele pecou em todos, porque o mesmo Deus que escreveu com seu próprio dedo na pedra um mandamento, escreveu os outros 9, os 10 mandamentos foram escritos por Deus. Então, os 10 mandamentos refletem a santidade de Deus. O significado da morte, bem como a luta interior travada dentro da pessoa, ela só consegue ter o claro discernimento à luz da palavra de Deus. Todos nós sabemos que carregamos conosco contradições interiores. Mas nós não associamos que essas contradições que carregamos conosco é fruto do pecado. A gente entende do jeito da mentira da serpente. A serpente diz que se nós conhecermos, nós temos a capacidade de aumentar a nossa evolução, a nossa consciência, a nossa capacidade de perceber as nossas potencialidades, desenvolvê-las e termos uma vida frutífera. Mas carregamos essas contradições, não fazemos aquilo que queremos. Mesmo tendo o pecado incrustado no coração, todo homem natural carrega dentro de si 2 marcas divinas. A primeira marca divina que ele carrega dentro dele, a percepção da eternidade. Nós lemos isso em Eclesiastes, no capítulo de número 3, o versículo de número 11. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir
as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Em certo sentido, nós podemos dizer que o vazio que o homem carrega dentro de si é o senso da eternidade, que só pode ser preenchido quando Deus habita no coração do homem. A segunda coisa que Deus colocou dentro do homem, a segunda marca divina, é a impressão da lei divina na sua consciência. Nós encontramos isso em Romanos capítulo 2, o versículo de número 15. Dizendo a respeito dos gentios que não conheciam a lei de Deus, Paulo escreve: estes, os gentios, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os e mutuamente defendendo-se. Acusando-se e defendendo-se, ou defendendo-se. Esta consciência que carregamos entre o certo e o errado é fruto da marca de Deus ou é fruto da lei de Deus escrita? Lembra que o homem natural, o seu coração diante de Deus é como pedra. O homem espiritual, o coração de Deus é como carne. Qualquer coisa machuca. O homem natural, tendo o coração como pedra, Deus pega uma pedra e escreve os 10 mandamentos na pedra. É como Deus dizendo, ou dando um recado ao homem, que a lei divina está incrustada no coração humano. E é isso que reporta a sua consciência e o que faz decidir entre o certo e o errado. Quando ele cauteriza a sua consciência, ele chega no estado máximo de maldade. É muito comum, nos dias de hoje, nós encontrarmos um policial ou um delegado, depois de fazer o interrogatório num dado indivíduo, ele dizer assim: aquele cara parece que não tem consciência, ele não mostra um mínimo de arrependimento pelo que ele fez. A Bíblia chama isso de consciência cauterizada. O seu distanciamento de Deus chegou ao ponto que a lei que o rege é a absoluta lei do seu instinto, do seu mais puro instinto. Ele faz o que lhe dá na telha. Ele não responde mais a ninguém. É a cauterização da consciência. A Bíblia diz, nos dias de Noé, a consciência do homem era má, só má continuamente. Esse é o estado de coisas que está acontecendo nesses últimos dias. Vamos então continuar o movimento da revelação. O papel da lei divina. Nós vamos ver também a constituição do homem e a tríplice perda do homem nesse contexto todo que estamos demonstrando. Primeiro, o papel da lei divina. Lembra que Israel saiu do Egito e eles foram até o Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus pede para Moisés subir o monte, enquanto o povo fica afastado e é marcado um limite naquele território, para que ninguém se aproximasse da montanha, porque se aproximasse haveria de morrer. A santidade de Deus foi manifesta naquele dia. Assim, a lei de Deus é a expressão da vontade de Deus executada por seu poder. A lei de Deus, Romanos capítulo 7, versículo 12, diz que a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e é bom. Estamos falando dos 10 mandamentos. Qual é então a finalidade da lei? A lei tem por finalidade intensificar o conhecimento que o homem tem do pecado, para revelar a santidade de Deus e levar o pecador a Cristo. Entenda, a lei é igualzinho a política de qualidade de uma empresa. A empresa institui a política de qualidade porque ela declara o seguinte: existe um padrão que é a perfeição do trabalho humano, e existe o trabalho que a gente faz. Todo dia
nós podemos incrementar uma melhora até atingir esse padrão. Como o padrão é inatingível, por todos os anos de existência de uma empresa, ela tem espaço de melhoria contínua. Isso para a empresa. Para o homem, tem o padrão divino e tem o homem fora desse padrão. Eu creio que todos concordamos a respeito disso, que existe um padrão divino e existe o homem aquém daquele padrão. Qual é a mentira de Satanás? A mentira da serpente. Como nós temos a centelha de Deus em nós, nós temos o potencial de alcançar o padrão divino. Então, esse alcançar o padrão divino é algo que parece que nunca chega lá. A pessoa gasta a vida inteira dele tentando. O detalhe é que, de fato, é impossível alcançar o padrão divino. Por quê? Porque entenda uma coisa, Deus é uma pessoa, Deus tem o seu padrão, e o seu padrão é 100% de qualidade, é 100% de santidade. Há uma desconformidade em nós. Qual é o decreto de Deus? Todo aquele que não está de acordo com o padrão morre. Se comer, morre. O homem comeu, morreu. O salário do pecado é a morte. Então, o simples fato de existir a morte no final da trajetória do ser humano é uma demonstração cabal que nós não temos o padrão de Deus. Aí você vai dizer, César, mas Jesus não morreu na cruz? Morreu. Mas Jesus não era santo? Sim, santo, ele nasceu santo e ele viveu santo. Então, como é que ele morre sendo santo? Ué, a Bíblia diz que foi derramado sobre ele o nosso pecado. Ele era a ovelha perfeita, a ovelha santa, que morre no lugar do pecador. Aí alguém vai dizer, mas como que nós vamos provar a santidade de Jesus no mundo, enquanto ele estava no mundo? Lembra que Jesus separou 3 dos seus discípulos e subiu ao monte? Esta passagem nós encontramos em Mateus, capítulo 16, Mateus capítulo 17, a passagem é contada da seguinte forma: 6 dias depois, tomou consigo Jesus a Pedro e aos irmãos Tiago e João, 3 testemunhas. Antes de falarmos isso, vamos ler 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, diz assim: 3 são que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. Basta 3 testemunhas para testar um fato. Havia 3 discípulos junto com Jesus, e nós lemos acerca de Jesus. Ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O que significa isso? Significa que, se Jesus não quisesse ir para a cruz, ele podia subir para o céu. Porque está aqui a manifestação da sua deidade. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ele poderia ter partido. Então ele é absolutamente santo. Jesus foi o único homem em toda a sua existência que passou no crivo divino e foi aceito como perfeito. Aí você pergunta, César, como é que você sabe que Jesus ele é perfeito? Porque quando ele morreu, ao 3º dia, o próprio Deus o resgatou da morte. Foi e o arrancou do túmulo, para demonstrar a todos que ele havia aceitado o sacrifício pleno de Jesus, que Jesus havia sido morto como um inocente, em lugar do pecador. Então a ressurreição de Jesus é a prova da aceitação de Deus, da plena santidade de Jesus em toda a sua
trajetória. Mas a lei, ela tem essa finalidade, fazer o homem perceber esse distanciamento entre ele e Deus. Por meio da lei, o indivíduo tem consciência do pecado e percebe a gravidade da morte. Nesta condição, ele busca o Redentor, que se constitui no ato de resgate do que se perdeu na queda. Ele busca a sua redenção, que é o ato de resgate daquilo que foi perdido na queda. Então entenda, a maior prioridade de um homem natural é conhecer Jesus como seu Salvador e Senhor. Porque se ele não passar por esta experiência, ele vai morrer, depois vem o juízo e vem a segunda morte. Então, para que o homem possa perceber a gravidade da sua condição na terra, Deus entregou os 10 mandamentos. Vamos entender então um pouco a respeito dos 3 estados que o homem se encontra. Antes de tratar da perda do homem, é preciso conhecer qual é a situação ou como é que o homem foi formado. Em Gênesis capítulo 2, o versículo 7, nós vemos acerca da constituição do homem. Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o homem, originalmente, ele foi formado por pelo barro, formando o seu corpo. Ele recebeu o sopro de Deus, formando o seu espírito. E ele, quando o espírito entrou em contato com o corpo, ele foi feito alma vivente. Então o homem criado por Deus, ele é um ser tricotômico. Ele é formado de corpo, ele é formado de alma e ele é formado de espírito. Depois o homem caiu. Lembra que Jesus disse à mulher samaritana: Deus busca os verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. É porque quando o homem caiu, o espírito dele morreu. E ele passou a ser formado de corpo e alma. O homem caído, ele está morto espiritualmente para Deus. O seu espírito está morto. Então ele é formado de corpo e alma. A alma é voltada para o corpo. E ele é absolutamente terreno. E o ser humano natural não compreende as coisas de Deus. Esta é a condição do homem caído. Depois, ele tem um encontro especial com Jesus. Ele nasce de novo. E em Ezequiel capítulo 36, o versículo 26, é dito que na regeneração do homem, Deus dá a ele um novo coração e Deus dá a ele um novo espírito. O homem regenerado volta a ser espírito, volta a ser alma e volta a ser corpo. Ele adora a Deus no seu espírito, a sua alma é santificada para estar alinhada com o espírito e o seu corpo será glorificado pelo arrebatamento ou pela ressurreição quando ele sair dos mortos. Então o homem, ele tem essas 3 formas de constituição. A primeira, quando Deus o cria, espírito, alma e corpo. Depois, quando ele cai em pecado, o seu espírito fica morto, ele é formado de alma e corpo. E por fim, quando ele é regenerado, nasce de novo, ele volta a ser formado por espírito, alma e corpo. Agora vamos entender o que o homem perdeu na queda. A primeira coisa que ele perdeu foi o seu espírito. O ato de desobediência do primeiro casal teve implicações nefastas para toda a humanidade. Porque no jardim do Éden, ele perdeu o seu espírito, ele perdeu o seu corpo e ele perdeu a sua terra. Mas vamos então entender. Primeiro, ele perdeu o seu espírito. Quando o espírito humano, Deus vetou qualquer envolvimento com o mundo espiritual. Vamos entender isso. Em Deuteronômio, capítulo 18,
Deuteronômio, capítulo 18, o versículo 9 a 12 diz assim: quando, Deus dizendo a Israel, quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Aí ele diz: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, porque todo aquele que faz dessas coisas é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Lembra que Deus disse a Abraão que eles não poderiam ir até Canaã, até que a medida da iniquidade de Canaã chegasse ao limite, transbordasse, então aquele povo seria tirado daquela terra. Aqui em Deuteronômio está dizendo as práticas espiritualistas daquele povo. Lembra que quando Deus derrama as pragas no Egito, os magos do Egito, com suas ciências ocultas, conseguiam reproduzir os milagres que Moisés estava produzindo, pelo menos o primeiro e o segundo milagre. Então, à medida que nós vamos chegando ao final dos tempos, o ocultismo vai sendo praticado com maior intensidade. E aí, à medida que isso vai aumentando, o homem vai entrando numa esfera proibida por Deus, que é a esfera espiritualista, porque o espírito dele está espiritualmente morto, mas ele quer reviver o seu espírito. Como ele não faz nos termos e nas condições de Deus, ele faz nas condições espiritualistas. Ele faz por meio de rituais, ele faz por meio de pactos, ele faz por meio de invocações. E ao fazer essas coisas, esse homem se volta para o mundo oculto, e ao se voltar para o mundo oculto, ele vai aumentando o nível da iniquidade sobre a humanidade. São basicamente 3 portas que os espíritos malignos têm para com os homens ímpios que se voltam para as ciências ocultas: os sacrifícios e pactos mediante rituais, pecados de natureza sexual com ênfase em depravação de qualquer natureza, e atividades ocultistas. Essas três portas, elas induzem o homem a entrar nessas ciências ocultas, a se envolver com as forças das trevas e aumentar o nível da iniquidade da humanidade. Como Deus é espírito e ele sela o acesso ao mundo espiritual, em princípio, Deus não mais pode se comunicar com o homem. Vamos entender isso. Deus é espírito. O homem era formado por espírito, alma e corpo. Quando o homem cai em pecado, ele morre espiritualmente. Então Deus sela o mundo espiritual para o homem. E o homem passa a ser carne, alma e corpo. E ele vive como um ser carnal. Ele vive nesse mundo baseado nos seus sentidos naturais. Por outro lado, a serpente que enganou o homem é o próprio anjo caído, Satanás. Ele é um ser espiritual. Ele é espírito. E como Deus selou o mundo espiritual, se Deus que é espírito não pode se envolver com o homem que é carne, também Satanás que é espírito não pode se envolver com o homem que é carne. Então Deus criou um dilema para ele e um problema. Qual é o problema de Deus? Como é que Deus vai resgatar o homem se ele não pode se manifestar ao homem, visto que ele é espírito e o homem é carne? A única forma dele fazer isso é ele se fazer homem. Por isso Jesus se fez homem. Deus preparou para ele um corpo no ventre de Maria. Ele foi concebido pelo Espírito Santo,
mas ele era homem de carne e osso como nós somos. Ele era homem sujeito às mesmas condicionantes do corpo como nós somos. Ele passava fome, ele sentia cansaço, ele sentia sede. Ele tinha as sensações próprias do corpo humano. Ele era um homem como nós. Mas ele era um homem santo, nascido santo e vivendo em plena santidade. A única distinção entre nós e ele. No entanto, Deus amou o mundo de tal maneira que ele entrega o seu filho na condição de humano, para falar de homem para homem, já que Deus não podia mais falar pelo mundo do espírito com o homem. Então Deus usa o homem para falar com o homem. É por isso que no Antigo Testamento Deus usava os profetas para falar com o homem. Um homem de Deus, sim, ele tem espírito, alma e corpo. Através do seu espírito ele tem contato com o Espírito de Deus. Mas o homem natural não tem essa condição. Então Deus fala com o homem natural mediante um homem natural. A morte de Jesus na cruz é o meio pelo qual Deus tem para apresentar a salvação à humanidade perdida. Por isso Jesus disse: ide pregar o evangelho a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho dito até a consumação dos séculos. A alma, por outro lado, ela é de natureza eterna. Ela vai prestar conta a Deus. Então, a alma, por ela ter que prestar conta a Deus, se ela morrer nessa condição, ela vai sofrer eternamente. Então Deus se faz homem e entra diante de um homem, fala cara a cara com este homem, e ao falar com este homem, ele revela, através da morte de Jesus na cruz, o seu grande amor pela humanidade. Então esse estado lastimável da alma, morte em seus delitos e pecados, entrega aos desejos da carne e pensamento, não tendo esperança na terra e sem Deus no mundo. Esta é a condição da alma, e por isso Deus precisa enviar o Salvador. A segunda coisa que o homem perdeu foi o seu corpo. Lembra? A primeira coisa, ele perdeu o seu espírito. Seu espírito morreu. A segunda coisa que ele perde é o seu corpo. O seu corpo se tornou corruptível, sujeito ao desgaste do tempo, passando por frequentes enfermidades, até chegar ao final com a morte física. Então o homem perdeu também o seu corpo. Quando nós falamos da ação conjunta do corpo e com a alma, aquilo que a gente denomina o homem natural, é também conhecido como o velho homem ou a carne. O que é a carne? É um estado de inimizade contra Deus. É o homem, quando se diz que o homem está na carne, significa dizer que ele não se interessa por nada que seja das coisas de Deus. Ele vive nesse ambiente mundano. Ele vive nesse ambiente secular. O objetivo dele é ser bem-sucedido na terra, é conseguir o legado para os seus filhos, para os seus netos. Ele não tem a perspectiva da vida eterna. Ele não faz o plano dizendo: quando eu acabar a vida, eu vou habitar para sempre com Deus, porque eu tenho um salvo-conduto, uma vez que Jesus morreu no meu lugar. O homem natural não vê estas coisas. Então, quando a alma se junta com o corpo, forma aquilo que é o homem natural, que é o homem velho homem, ou a carne, aquilo que está em contradição com a vontade de Deus. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 diz: o homem natural não compreende as coisas de Deus. Dizem que o maior pregador do século passado, o maior pregador expositivo do século passado, chama Dr. Martin Lloyd Jones. Uma vez chamaram ele para um debate com um professor a respeito de um assunto de natureza espiritual. E ele se recusou a participar daquele debate. Perguntado a ele por que ele não participava, ele dizia: não tem lógica debater o homem espiritual com o homem natural.
O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então não há como fazer um debate em mesmo nível. E de fato, a palavra de Deus ela é absolutamente espiritual. Então quando nós estamos conversando, se o Espírito de Deus não trabalha para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, somente o argumento humano não é suficiente. A carne, por sua própria natureza, está centrada na vida terrena, sem ter consigo a capacidade para agradar a Deus, mesmo porque se encontra em inimizade contra Deus. Portanto, não se sujeita à lei divina. É por isso que as pessoas no mundo não aceitam o Evangelho, e nem poderiam aceitar. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É por isso que Jesus, certa feita, ele disse: a carne para nada aproveita, o Espírito vivifica. Então vamos entender aquilo que nós estamos falando. Com a queda no pecado, o homem perdeu o seu espírito, ele ficou espiritualmente morto nos seus delitos e pecados. Ele perdeu o seu corpo se tornou corruptível, sujeito a todo tipo de enfermidade, de fraqueza, de pecado, até ser ceifado pela morte física. E ao perder o seu corpo, a sua carne, não tendo mais, a sua alma, não tendo mais referência do espírito, ela se volta inteiramente para o seu corpo. É por isso que, quando a gente vai perguntar para alguém quais são as suas prioridades, ele vai dizer: a minha primeira prioridade é a saúde. Porque ele sabe que com o passar do tempo seu corpo envelhece. Qual é a resposta do apóstolo Paulo a esta afirmação? Ele tem consciência: ainda que o meu corpo interior se corrompa, o meu corpo exterior se corrompa, o meu interior se renova dia a dia. Então Paulo tem esta consciência da distinção entre a sua carne e o seu espírito, entre a lei de Deus na sua mente e a lei do pecado nos seus membros. Ele sabe que se ele não seguir na liderança do Espírito de Deus, ele vai se voltar para os intensos desejos da sua carne. A única maneira que temos para andar com Deus é seguir a liderança do Espírito de Deus, porque Paulo diz que o Espírito de Deus vivificará o nosso corpo mortal para alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Então, hoje nós olhamos dois das três perdas do homem: o espírito e o corpo. No próximo módulo, a parte 4, nós vamos ver a terceira perda do homem. E depois vamos fazer uma conexão daquilo que o homem perdeu com aquilo que precisa ser resgatado. E aí temos o pano de fundo para o livro do Apocalipse. Foi muito bom ter você aqui junto comigo. Eu convido você a participar, a ser meu seguidor aqui no Instagram, para tornar essa conta relevante para alcançarmos muitos outros. E me ajude a levar essa mensagem adiante. Marque com esse aviãozinho seus amigos e encaminhe esse vídeo para eles, para que esta mensagem possa chegar mais longe. Que o Senhor seja louvado e você seja ricamente abençoada por Deus. Amanhã, às 20 horas, no mesmo horário, estaremos aqui, se Deus assim nos permitir.